Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e na edição do Imagens em Foco de hoje eu vou falar sobre algo que realmente está repercutindo muito e ainda vai dar o que falar. É a retomada do poder pelo grupo Talibã no Afeganistão. Alguns aí vão pensar, mas eu já li muito a respeito, já estou ciente do que está acontecendo. Será mesmo? Será que os livros de história estão nos contando o que realmente está por trás de tudo isso? Qual é o verdadeiro papel, inclusive, dos Estados Unidos em tudo isso que está acontecendo? Bom, eu acho melhor você ficar aí, porque para falar sobre esse assunto com a gente, eu vou contar com a presença dele, o professor Jack Brandão, especialista em imagens. Olá, professor, tema bem complexo e polêmico esse de hoje, hein? Oi, Mari, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Polêmico, taca polêmico nisso. É algo que há muitos anos está se desenhando nessa região e antes do final do mandato do Trump, ele havia se reunido com o Talibã. Bom, daqui a pouco a gente fala. Espere mais um pouquinho aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Acho melhor vocês ficarem por aí, porque tem muita coisa para a gente poder abordar hoje. Se inscrevam em nosso canal, compartilhem com amigos e inimigos. E vamos lá, roda a vinheta, porque estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. A gente contextualizar o nosso público em todo esse cenário para entendermos melhor o que é que está acontecendo nos dias de hoje. Afinal, quem é esse grupo Talibã que está instaurando o caos no Afeganistão? Bom, Mari, nós temos de pensar, quando nós pensamos nos talibãs, nós temos de lembrar, temos de voltar para o ano de 1979. Em 1979, o Afeganistão foi invadido pela antiga União Soviética. E essa invasão praticamente durou 10 anos. Então, vamos pensar uma coisa. Ao norte, nós tínhamos a antiga União Soviética. Muito próximo, nós tínhamos a China comunista. Então, a União Soviética era comunista, a China era comunista. Quando houve a invasão do Afeganistão, era óbvio que a invasão visava também transformar, vamos dizer assim, tornar o país um país comunista, orbitando o satélite soviético, né? O que, naquele momento, os Estados Unidos fizeram juntamente com o serviço secreto do Paquistão? Eles começaram a financiar uma tomada, grupos terroristas, de modo especial os mujahidins, que eram grupos que eram contra essa invasão, por meio de táticas de guerrilha. Então, esse grupo é que foi, na realidade, o germe daquilo que se tornaria aquilo que nós chamamos de Talibã. Então, é muito importante nós lembrarmos isso. Os Estados Unidos financiaram esse grupo, que era um grupo que hoje nós chamaríamos de grupo terrorista. Então, eles financiaram esse grupo, ensinaram táticas de guerra, táticas de guerrilha. A CIA, por exemplo, gastou milhões e milhões de dólares para financiar esse grupo. É muito importante nós lembrarmos disso. Em 89, os soviéticos foram expulsos do Afeganistão. Quando eles foram expulsos, já os talibãs começam a querer dominar o país inteiro. Por volta, mais ou menos, de 92, eclode a guerra civil no país. E, em 1994, os talibãs dominam Kandahar. Ao dominar essa cidade, é muito importante nós lembrarmos o seguinte: eles começam a imputar tudo aquilo que nós já sabemos contra as mulheres.
de modo especial o quê? A proibição do trabalho. E quando eu digo Kandahar, por quê? Porque Kandahar é uma cidade muito grande. É a segunda maior cidade do Afeganistão. Então, eles começam a impor aquelas sanções, entre aspas, às mulheres, a impor certas condições às mulheres. Primeiro, elas não podiam trabalhar, elas não podiam estudar, elas não podiam sair de casa sem um homem, elas tinham de se cobrir dos pés à cabeça com aquilo que todos já conhecem, que é a burca. Ok? Não demora muito, o próximo ano, 1995, eles acabam tomando Herat. Herat é uma cidade importante no leste, no oeste, na realidade, do Afeganistão, porque era uma cidade cuja maioria falava a língua parsi, que é a língua falada, por exemplo, no Irã. Então, grande parte dessa população era uma população xiita. Não esqueçam que os talibãs são sunitas. Não necessariamente sunitas, eles têm uma visão própria também do Islã, mas mais voltada aos sunitas, né? E aí, sim, nós temos toda essa... Em 96, nós tivemos a tomada de Cabul, que era a capital. Então, os talibãs começam a dominar. Juntamente com essa dominação, vários outros grupos que nós podemos chamar hoje ainda de extremistas, de grupos terroristas, acabam permanecendo no Afeganistão e, de uma forma ou de outra, ainda patrocinados pelo Paquistão, que, de uma forma ou de outra, era patrocinado também pelos Estados Unidos. Então, aí nós tivemos o ano 2000. No ano 2000, nós tivemos exatamente o quê? Quando eles estão efetivamente no poder, aí nós temos um problema extremamente sério. Eles começam a destruir todo o patrimônio, de modo especial, dos museus. Ou seja, tudo aquilo que era contra o islamismo, que era contra o Islã, que havia do passado, ou seja, todos aqueles trabalhos, aquelas imagens arqueológicas começaram a ser destruídas. Em 2001, por exemplo, eles destruíram 2 grandes estátuas de Buda, que eram patrimônio universal, uma com mais de 50 metros, outra com 38 metros, uma com mais de 1.800 anos, outra com 1.500 anos, simplesmente dinamitaram. E, não sendo possível destruir tudo, pegaram os tanques e começaram a atingir essas imagens a ponto de destruí-las completamente. Aí nós tivemos o ano de 2001, que nós tivemos o 11 de setembro, que foi a data da destruição das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, por ordem, vamos dizer assim, da Al-Qaeda, que era a Al-Qaeda, né, que era um grupo terrorista, considerado depois um grupo terrorista, cujo líder era Osama Bin Laden. Então, a partir daí, os Estados Unidos deflagram aquilo que foi chamado de guerra ao terror. E aí começa o inferno que a gente está chegando até hoje, né? Então é importante nós pensarmos isso. Professor, é muito interessante você trazer essas questões, inclusive do papel dos Estados Unidos, o patrocínio dos Estados Unidos, porque fazendo uma pesquisa pela internet, especialmente nesses últimos dias, em razão do ocorrido, se fala muito da questão do Talibã a partir de 2001, né? Quando aconteceu o atentado, os Estados Unidos atribuiu ao Talibã, ele atribuiu a responsabilidade de ser um dos grupos que estava protegendo Osama Bin Laden, e aí levou as tropas para lá, e recentemente eles anunciaram a retirada oficial de todas as tropas até setembro deste ano, e foi aí que começou toda essa repercussão, porque o Talibã disse que ia retomar o poder e ninguém esperava que ia ser tão rápido assim. E aí muitos falavam, os Estados Unidos errou porque anunciou a retirada das tropas, só que percebendo pela sua explicação, há algo muito mais, algo além de tudo isso, né? Não é simplesmente a questão de que os Estados Unidos foi para lá, ele impôs um controle, as coisas melhoraram, e agora que eles estão retirando as tropas, a situação está voltando ao caos. Então, como que você avalia o papel da mídia em relação a tudo isso? Porque essa questão histórica
da responsabilidade dos Estados Unidos de ter financiado o Talibã, ela não é tão ressaltada assim, inclusive nos próprios livros de história. Como é que você avalia isso, professor? É uma coisa muito importante nós lembrarmos que os Estados Unidos, quando sofreram os ataques do 11 de setembro, realmente os Estados Unidos ficaram em choque, porque durante toda a sua existência nunca havia ocorrido um ataque dessa magnitude em tempos de paz. Então, nós temos de pensar isso. Nós estávamos em tempos de paz, pelo menos nos Estados Unidos, e o país foi assolado por essa destruição gigantesca que foi ocasionado pela destruição das Torres Gêmeas. É óbvio que isso já havia sido arquitetado por Osama Bin Laden há muito tempo. Estava sendo arquitetado. Mas eu acredito que nem o Osama Bin Laden imaginaria que as torres ruiriam, porque não se pode esquecer que anos antes a própria Al-Qaeda havia também feito um atentado terrorista nas Torres Gêmeas, explodindo uma bomba no subterrâneo, no estacionamento do World Trade Center, e não aconteceu nada. Então, quando eles planejaram, e foi, como eu digo, um grande planejamento, porque, vem cá, você teve de treinar os terroristas, a pilotar aviões, a saber manejar, ter um sangue frio muito grande. Porque, vem cá, você já imaginou, você está num Boeing gigantesco. Não esqueça, ele sairia da costa leste, os aviões iam até a costa oeste. Então, eles estavam abarrotados de combustível. Então, você treinar esse cara para jogar este avião contra um prédio é uma coisa extremamente difícil. Então, já estava durante muito tempo sendo planejado isso. Quando ocorre isso, o presidente da época, o George W. Bush, o que ele faz? Todo mundo começa a buscar culpados. Então, ele, por ter uma bronca muito grande, já desde a época de seu pai, enquanto presidente, ao Saddam Hussein, ele começa a acreditar toda essa sequência caótica que houve ao Saddam Hussein. A primeira pessoa que veio à cabeça foi o Saddam Hussein. Mais tarde, o Al-Qaeda é que vai assumir, de uma forma ou de outra, o atentado, como já havia assumindo outros atentados que começaram a ocorrer em vários países, inclusive muitos países da África. A partir daí, cria-se a chamada guerra contra o terror, que foi uma das coisas mais absurdas que nós podemos ter verificado. Por que uma das coisas mais absurdas? Porque você começou a buscar culpados em todos os lugares. Um exemplo é o próprio Iraque. Eu não quero dizer que o Saddam Hussein fosse um santo, pelo contrário. Mas o Saddam Hussein ele estava no seu país, que aquele povo de lá, ele próprio, lhe tirasse o Saddam Hussein como presidente. Não. O que os Estados Unidos fizeram? Invadiram o Iraque, fizeram caos no Iraque, invadiram o Afeganistão para impor aquilo que eles chamam de democracia. Mas é óbvio que tal democracia não é aquela democracia que nós temos em mente. Porque é muito fácil eu falar que eu quero impor uma democracia, mas, na realidade, eu quero desestabilizar todo o sistema que ali está. Como desestabilizaram o Iraque, nós temos de lembrar o seguinte, se o Saddam Hussein matava 80 pessoas num mês, os seus... como é que eu posso falar? Aqueles de quem ele não gostava, quando houve a invasão americana, eram 80 pessoas por hora que eram mortas. Então, o caos se instaurou naquela região. Da mesma forma, a Líbia. Então, vários países... A Síria, o próprio ISIS, que é o Estado Islâmico, foi financiado pelos Estados Unidos também. Então, você desestrutura para tentar estruturar. É óbvio que a mídia vai colocar essas pessoas como monstros. Então, todas as vezes que nós ligávamos a televisão e víamos as reportagens, nós víamos o Saddam Hussein sendo tratado como um monstro. Ele é um perverso, um monstro tirano, sanguinário. O Gaddafi, a mesma coisa.
assim como Osama Bin Laden, assim como o próprio Talibã. É óbvio, o Talibã foi financiado pelos Estados Unidos. Só que eles acabaram, de uma forma ou de outra, também acoitando o Osama Bin Laden. E é aí que as coisas começaram a brigar. Da mesma forma, vamos lembrar, o Saddam Hussein foi financiado também pelos Estados Unidos na guerra contra o Irã. Em 1979, a embaixada dos Estados Unidos foram invadidas no Irã e o Ayatollah Khomeini ele volta ao país. E o Shah Reza Pahlavi ele foge do país. Então, instaura-se uma ditadura, vamos dizer assim, islâmica naquela região. E, a partir daí, nós tivemos esses vários desdobramentos. Então, a mídia ela teve um papel muito grande na construção de monstros. Então, as pessoas não param para pensar e analisar a profundidade das imagens criadas. Nós vimos isso de uma forma extremamente clara no Brasil agora, em relação a esse Lázaro aí, que foi morto lá na região do Planalto Central, lá em Brasília, Goiás, sendo colocado como um monstro, como um cara tirano, como um cara assassino frio, muitas vezes até sanguinário, e que buscava o quê? Por meio de magias diabólicas, etc., etc. Foram colocados como um monstro. Não que ele não tenha sido um monstro, é muito importante nós lembrarmos isso. O cara era um frio assassino, sim, só que era amando de fazendeiros, amando de outras pessoas. Então, ele era um assassino de aluguel. Só que a mídia não colocou isso. Assim como aconteceu com o Afeganistão, com o Iraque, no caso do Saddam Hussein, e a própria Líbia, com o Gaddafi, e a Síria, com a família... Bom, nem lembro agora, mas desculpa, o presidente. A Síria a questão só não foi pior dentro dessa guerra ao terror por um motivo, porque a própria União Soviética, porque a própria Rússia interferiu, porque a Rússia é aliada da Síria, né? É interessante, professor, essas questões, porque, óbvio, a gente não está defendendo Osama Bin Laden, a gente não está defendendo Saddam Hussein, mas o professor está fazendo um convite para olharmos o todo, porque é muito fácil generalizar. E ainda falando essa questão do atentado de 11 de setembro, o impacto que uma imagem, especialmente nos Estados Unidos, porque nós já falamos aqui da seletividade midiática para tragédias também, porque acontecem inúmeras tragédias, atentados na África que nós nem temos conhecimento por conta dessa seletividade. Então, o impacto que uma imagem nos Estados Unidos traz é muito grande a ponto de generalizar todo o povo do Afeganistão como terrorista. Eu lembro que, depois disso, eu acompanhei reportagens de crianças vindas do Afeganistão que sofriam preconceitos aqui no Brasil. As outras falavam, nossa, vai explodir uma bomba aqui, eu não quero ficar perto de você, você é um monstro. Então, olha o perigo, a gente tem que olhar com muita cautela. Mas, professor, eu queria saber agora, né, falando mais sobre o que está acontecendo, essa retomada de poder do Talibã, há um caos muito grande, um medo muito grande, especialmente em relação às conquistas aí que as mulheres tiveram há 20 anos, né, a sua autonomia, deixaram, né, toda aquela obrigatoriedade que você comentou, a questão de usar a burca, a questão de ser submissa ao marido, não poder sair sozinha, elas começaram a estudar, começaram a ir para a faculdade. Nós temos uma grande referência aí na educação, que é a Malala, porque ela sofreu um atentado pelo grupo Talibã, e agora nós estamos vendo aí, já vi várias imagens deles já tirando os cartazes das mulheres, propagandas, jornalistas sendo ameaçadas. Então, assim, em pouco tempo, tudo pode ser perdido, professor. Como você avalia esse cenário? A grande tristeza que eu vejo em tudo isso é um país, uma potência como os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, como a OTAN, ele carregou a OTAN junto para toda essa guerra, prometer ao povo a liberdade que havia antes do Talibã. É importante nós pensarmos que quando a gente para ver as imagens antes da década de 70,
A Cabul, era uma cidade efervescente, cara. As mulheres iam à universidade. Só para vocês verem, havia cidades, por exemplo, dentro do Afeganistão, antes de o Talibã assumir, desde a década de 70, que metade dos estudantes universitários eram mulheres. Então é importante, veio o Talibã e proibiu tudo, arrancou todas as mulheres isso. Houve um caos, só para vocês terem uma ideia. Quando o Talibã assume o poder, ele instaura o caos no país, porque as mulheres tinham uma participação no mercado de trabalho muito grande. Não se esqueçam de que nos hospitais e nas escolas, elas eram a grande maioria da força de trabalho. Quando o Talibã assume o poder, ele retira isso tudo. Então, imagine o caos que ficou. Esse é um ponto. Agora, quando os Estados Unidos entram em 2001 e retiram o Talibã do poder e fazem toda aquela encenação, que, para mim, hoje a gente vê claramente que foi uma encenação. E o que acontece? Ele busca provar para a população local que elas estariam a salvo do Talibã. Então, de modo especial, as mulheres, a gente pode pensar, foram as que mais foram enganadas nesse dia. Porque, como você bem disse, elas entraram de novo na vida comum de qualquer pessoa, em qualquer país, tirando o grande amigo dos Estados Unidos, que é a própria Arábia Saudita, que a mulher não tem direito a nada. A mulher começou a poder dirigir agora. A mulher não podia nem pegar um carro. Então é importante nós pensarmos isso. Agora, essas pessoas foram enganadas, foram ludibriadas, acreditaram nos Estados Unidos, acreditaram nas promessas dos invasores americanos, nesse caso, e simplesmente eles sofreram engodo. Agora, é muito fácil dizer que, não, nós vamos tirar nossas tropas. Não, concordo que tem que tirar as tropas. Só que o que acontece é que houve um acordo. Então, isso não foi de graça. E isso não foi à toa. Nós temos de tentar entender, como você mesma disse, o todo. Lembrem, o Afeganistão estava tendo uma proximidade muito grande com o Irã. O Irã se tornou a persona non grata dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, mas, de modo especial, também de Israel. Então, o que acontece? Diante disso, o que os Estados Unidos acharam? Liberar o Afeganistão para o Talibã. Fizeram um acordo, ou seja, o Talibã se reuniu com o Trump, e acertaram o quê? A saída dos Estados Unidos do país. Mas é óbvio, mas se eu quero, como eles pregavam, a democracia, eles sabiam que não há democracia no Talibã. Não há direitos humanos no Talibã. Agora, para alguns tem de haver direitos humanos, para alguns deve haver democracia. Um exemplo é Cuba. Falam tão mal de Cuba, porque Cuba é democrática, está buscando a democracia. Por que não liberam? Porque Cuba é a pedra do sapato dos Estados Unidos. Então, há dois pesos, duas medidas constantemente em relação a isso. Então, sabia-se que havia, como eu havia dito, havia sido feito um acordo entre o Talibã e os Estados Unidos, de modo especial o presidente Trump, da saída desse país. Agora eles dizem, nossa, eles foram muito rápidos. Bom, todo mundo sabe que eles seriam rápidos. Agora vem o Biden e fala, não, o pessoal, o exército é que não estava preparado. Cara, não é bem assim. Se eu faço um acordo com o inimigo, a grande potência faz um acordo, como é que eu posso ter garantias? Não há garantias alguma. Então, o que nós vimos essas últimas cenas das pessoas desesperadas foi algo realmente terrível, porque as pessoas que viveram sob o regime desse povo, sabem exatamente o que os espera, de modo especial as mulheres. Eu vi, por exemplo, a ex-capitã da seleção do Afeganistão de futebol pedindo para as outras jogadoras queimarem os uniformes.
estão pedindo, pelo amor de Deus, para a FIFA tirá-las de lá. Isso é uma coisa extremamente preocupante, extremamente triste, extremamente grave. Professor, é interessante essa questão, inclusive, de abordar o período da década de 70 e mostrar que as mulheres tinham liberdade, porque, às vezes, a forma como é retratada na mídia, parcialmente, né, ou até de forma manipulada, dá a entender que foi graças aos Estados Unidos que as mulheres conquistaram seus direitos. E aí, como você falou, né, foi toda uma encenação, foi tudo pensado estrategicamente para dar essa ideia, e eles conseguiram o que eles queriam. Agora, você falou da questão das pessoas desesperadas, ainda ressaltando essa questão da imagem, eu percebi, porque não foi essa semana que o Talibã começou aí a instalar esse caos, mas, acompanhando na mídia, eu vi que teve muito mais repercussão, inclusive entre as pessoas, né, os internautas nas redes sociais, depois que foi divulgada uma imagem de um avião das Forças Aéreas Americanas ele estava tentando decolar e tinham vários afegãos desesperados em volta do avião, tinham pessoas subindo mesmo no avião, depois elas caíram, o avião chegou a aterrissar com destroços, uma cena terrível. Depois dessa imagem é que começou a repercutir mais, as pessoas começaram a direcionar o olhar para tudo que estava acontecendo, então a gente vê o poder da imagem. E, por outro lado, professor, teve casos também de pessoas que falaram, nossa, mas que pessoal eu cheguei a ouvir, esse pessoal sem noção, eles não estão vendo que se eles subirem no avião, o avião vai cair? Só que assim, gente, a pessoa é uma falta de empatia, pelo menos eu vejo assim, porque olha o desespero, a pessoa está numa situação tão desesperadora ali, que ela não consegue pensar. E teve um caso de uma jornalista que foi muito criticada, porque ela chegou a falar, ela chegou a criticar os afegãos que eles não estavam usando máscara contra a Covid, como eles iam se prevenir. Gente, é uma situação caótica ali, de vida ou morte, né? O que você tem a nos dizer, professor? Primeiro sobre esse impacto da imagem e depois sobre esses comentários. Bom, a imagem é terrível, porque quando você vê aquele avião, cara, primeiro, ninguém pode ficar na pista de pouso e de decolagem, na pista do aeroporto. A própria hélice, a turbina, é óbvio que as turbinas hoje, normalmente, elas têm como é que eu digo, uma proteção para sugar, porque a própria turbina poderia ter sugado as pessoas e ter destroçado todas as que estavam, muitas das que estavam lá. Então, quando você vê aquela multidão desesperada realmente tentando, por quê? Eles estão buscando salvar os seus amigos, sem contar os cidadãos norte-americanos, cidadãos estadunidenses. Então, muitas dessas pessoas, elas também se acharam no direito. Você não prometeu que ia buscar isso, se está dando errado, eu não tenho culpa, você me prometeu. É aquela velha história de você se sentir traído pela pessoa, você se sentir traído pela própria situação. E o povo afegão hoje é colocado à beira do abismo. Então, eles acreditaram, eles confiaram e foram jogados às traças. Não se pode esquecer, o Afeganistão é um país extremamente importante dentro daquele cenário. Então, ele está próximo, de um lado, ele tem fronteira com o Irã, que é um dos grandes, vamos chamar assim, considerados inimigos pelos americanos, está próximo à União Soviética, à Rússia, e está próximo à China. Então, é um local extremamente estratégico, pensando sob o ponto de vista geopolítico e econômico. Então, é um país quase que tampão nessa região. Agora, os americanos estão saindo simplesmente porque fizeram um acordo com os Estados Unidos, com os talibãs. Então, se não houvesse acontecido esse acordo, tanto o acordo é verdade, porque, vem cá, se os talibãs odiassem tantos americanos, por que não invadiram, por exemplo, a própria embaixada dos Estados Unidos? Por que não foram tentar fazer alguma coisa contra os americanos? Não!
porque a coisa já estava totalmente estipulada. Eu acredito, eu quero acreditar que os próprios aliados dos Estados Unidos que ali estavam não tinham ideia do que estava acontecendo, daquilo que poderia acontecer. Não sei, é uma impressão minha, uma impressão que passa. Agora, é muito terrível realmente a gente pensar nessa cena, aquelas pessoas caindo do avião, a que ponto chega o desespero. Olha, para a pessoa se pendurar num avião, sem contar que quando esse avião aterrissou, pedaços humanos estavam provavelmente no trem de pouso, as pessoas devem ter segurado no trem de pouso. Um avião, aquele coloca o trem de pouso para dentro do avião, aquilo deve... Olha, eu não quero nem imaginar. Agora, infelizmente, essa jornalista que falou esses absurdos, eu não vou nem citar o nome, porque não interessa, todo mundo já sabe, como você mesma disse, é uma falta de empatia que não dá para falar. A ponto de, quando a gente vê esses 2 dias, os pais entregando seus filhos para os soldados levarem. Cara, você quer coisa mais desesperadora do que uma mãe, do que um pai entregar o filho para um outro, um soldado, para, pelo amor de Deus, salve meu filho. As pessoas não conseguem enxergar a amplitude disso. Isso é algo extremamente terrível. Como eu vou me desfazer do meu filho? Mas eu vou me desfazer porque eu sei o que me espera. Eu sei o que espero meus filhos. Então, foram 20 anos de expectativa de liberdade, de uma falsa liberdade, ou seja, muitos jovens, 20 anos, nasceram sem saber o que é o Talibã, sem saber as atrocidades do Talibã. E foram atrocidades mesmo, execuções públicas, direto. As mulheres, as mulheres, infelizmente, estão... Não dá para falar. É muito triste mesmo, muito triste. E essa semana, inclusive, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, eles anunciaram que estão banindo contas de pessoas ligadas ao Talibã, estão proibindo a circulação de mensagens ligadas ao Talibã. Mas quando a gente olha todo esse caos que já está instaurado lá, professor, qual que é o real impacto dessas medidas? Não que a gente, não esteja de acordo, mas diante do que já aconteceu e ainda está prestes a acontecer, qual que é o real impacto? A gente tem que lembrar o seguinte, essas redes sociais, elas já sabem dessa movimentação, elas já sabem o que está por vir, ou elas já sabiam o que estava por vir. Todo mundo já sabia, dentro dessa estrutura, já sabia o que estava por vir. Era só questão de tempo. Mais uma vez, entre aspas, os Estados Unidos perdem. Eles não perdem, porque eles fizeram... Não se pode esquecer que os Estados Unidos gastou na guerra mais de $1 trilhão. $1 trilhão na guerra contra o terror. É muito dinheiro. Há países que não têm isso de PIB. Então, dá para imaginar. Agora, você não pode simplesmente acreditar que você pode invadir um país e dominar ou impor aquilo que você acha que é o certo. O que é certo? Nós já havíamos falado várias vezes aqui que não há verdade, não existe o certo e o errado. O que é certo para mim não é o certo para você. O que é verdade para mim não é verdade para você. Quando nós pensamos, por exemplo, uma outra questão muito importante dentro dessa guerra ao terror, foi aquilo que aconteceu, por exemplo, na Síria. Os Estados Unidos continuam patrocinando, de uma forma ou de outra, o Estado Islâmico ainda. E os próprios cristãos, por exemplo, vamos dizer assim, sofrem com essa situação, como sofreram. O que o Estado Islâmico fez no norte do Iraque, o que eles fizeram na Síria, querendo criar esse califado que eles tanto pregaram, estão fazendo, continuam fazendo. Agora estão indo para a África, tocando o terror. É muito triste a gente ver isso. Ou seja, se eu sou contra um determinado grupo, eu uso o meu poder. É como se nós estivéssemos vivendo novamente a Guerra Fria.
É uma guerra fria. Só que eles acabam entrando agora, eles estão vendo provavelmente o custo disso daí e estão tentando agora, vão financiar por debaixo dos panos, como foi financiado o Talibã no início, lá nos anos 79, 89, foram financiados. É aquele modelo da Guerra Fria. Acabou a Guerra Fria, eles próprios enviaram suas próprias tropas. E agora estão tirando, deixando aquela população à mercê de um grupo louco, de um grupo que não dá para falar. Não dá para falar, é uma coisa absurda. Bom, professor, realmente foram muitas questões aqui colocadas hoje. Eu acredito que levou a gente a várias desconstruções aí, a olhar muito além daquilo que a mídia nos mostra, né? Porque nem 5% da complexidade do problema. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí, pedir, pessoal, que vocês comentem também, participem, a gente quer ouvir vocês, quer ouvir sugestões, se inscrevam em nosso canal, nos sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, e mais uma vez agradecer aí, professor Jack. É isso aí, Mari, vamos lá, eu acho que é muito importante que a gente possa desconstruir certas informações. Eu acho que, e quando eu digo desconstruir, não necessariamente no sentido de negar tudo que está aí, não. Desconstruir é no sentido positivo da gente poder ler a imagem, mastigar a imagem, buscar outras informações e reconstruir essa imagem, para que a gente possa ter uma ideia mais geral do fato que a gente tem no mundo hoje. Que estamos passando por um momento, que está passando por um momento muito grave. Bom, mas é isso aí, ó. Mais uma vez, curtam a nossa página, inscrevam-se no nosso canal, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Tchau para todo mundo. Tchau, Mari. Tchau, valeu. Tchau, pessoal.